A guerra na Ucrânia já provocou devastação em várias cidades e a fuga de milhões de civis do país. E para falar sobre essa situação, vamos conversar a partir de agora com o nosso convidado, Paulo Filho. Ele é coronel e mestre em ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Elisângela. Vamos conversar, vamos lá. Com certeza. Nós pudemos observar que Joe Biden foi à Europa, fez várias reuniões com lideranças do G7, também da OTAN, em pauta o fornecimento de armas à Ucrânia. Além disso, também como a Europa vai se reorganizar para não depender tanto da energia fornecida pela Rússia. E também há muita desconfiança em relação ao fornecimento de armas e também ao envio de novas tropas da OTAN para os países que fazem parte do grupo, especialmente ali no leste europeu. O Kremlin se pronunciou dizendo que está observando essa movimentação da OTAN. E em meio a esse cenário, nós temos a paralisação praticamente das negociações entre Ucrânia e Rússia. Pouco se falou sobre avanços de negociações em busca de um cessar-fogo e também um acordo de paz nesta semana. Eu gostaria que o senhor fizesse uma rápida análise desse momento da guerra, 31º dia de conflito. Caminhamos para um acordo de paz ou isso está muito distante? Muito bem, Daniel, você abordou vários aspectos aí desse período que nós estamos vivendo da guerra, 31º período da guerra. A guerra ela só é feita para se atingir um objetivo político. Já se diz, né, Clausewitz já dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. Quem travou essa guerra, quem tomou a iniciativa da guerra, foram os russos. E o presidente Putin tinha lá os seus objetivos, que era... Ele resume em duas palavras, né? Desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. Isso na visão dele. Então, o que é desnazificar? Evidentemente que não existe um governo nazista na Ucrânia. Isso é uma narrativa russa. Mas é retirar o presidente Zelensky do poder. Desmilitarizar é retirar o poder de combate do exército ucraniano e também impedi-lo que ele integre a OTAN. E, com isso, a ameaça militar à Rússia, percebida pelo presidente Putin, deixa de existir. Muito bem, 31 dias depois do início da guerra, nós não parecemos estar próximos de nenhum desses objetivos. O governo Zelensky continua funcionando na capital Kiev, apesar dos constantes bombardeios da cidade. E o poder militar ucraniano, embora tenha sido diminuído pelos ataques russos, bastante diminuído, continua sendo um poder militar capaz de conter o avanço russo, que foi o que aconteceu. Há cerca aí de 10, 12 dias, os avanços russos em todas as frentes têm sido bastante limitados. Os avanços no terreno, a progressão no terreno. Então, o presidente Putin não está próximo de atingir os seus objetivos. Por isso, me parece pouco provável que a paz seja realizada nesse momento, porque a paz nesse momento e nessas condições significariam o não atingimento pela Rússia dos seus objetivos políticos. Como é que o presidente Putin justificaria para a sua população tanto esforço, tanto gasto, tantas mortes, a imposição das sanções, sem oferecer minimamente um resultado, né? Então, por isso, me parece que nós não estamos tão perto assim da paz. Você se referiu também à questão da ida do presidente Biden à Europa. Esse é um outro efeito da guerra que me parece contrário aos objetivos iniciais da Rússia. Veja bem, em novembro de 2019, há menos de 3 anos, o presidente Macron disse que a Europa estava em morte cerebral. O presidente Trump reclamava com seus parceiros europeus que eles não gastavam 2% do PIB dos países em defesa. No primeiro dia da guerra, o comandante do exército alemão foi a uma rede social, ao LinkedIn, e disse que o exército alemão não tinha condições de oferecer as ferramentas necessárias ao governo alemão para se contrapor à ameaça russa, reclamando claramente do exército alemão não ter condições de combate ideais, né? Por quê? Porque a Alemanha há muito tempo vem investindo pouco
em seu exército. Aí, Daniel, o que esse ataque russo fez? Fez a OTAN sair dessa morte cerebral, fez um ressuscitamento da OTAN. Nós vemos os países investindo muito mais em defesa, a Alemanha praticamente triplicando seu investimento em defesa. Essa ida do presidente Biden, essa última reunião da OTAN, determinou que novas tropas vão ser mandadas para os países mais a leste da aliança. Então, os países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia, a Polônia, a Eslováquia, a Romênia, a Bulgária, estão recebendo mais tropas, coisas que não acontecia antes. Então, a gente percebe, nesses 30 dias de guerra, que a possibilidade de continuar a uma paz próxima não parece ser muito viável, porque ela está muito longe ainda de ser resolvidas as questões que o presidente Putin se propôs lá no início da guerra. Agora para a conversa também, Fábio Piperno, que está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse cenário que a gente tem visto. E qual seria, Piperno, agora essa tática de guerra? Porque a gente sabe que usar armas químicas é um dos propósitos da Rússia, mas também a relação Estados Unidos e Rússia está bastante complicada, à beira de um colapso, e tudo isso pode agravar ainda mais a situação. Tanto é que Biden sempre fala que Putin é um criminoso, um terrorista e que comete crimes de guerra. Essa relação, então, está à beira de uma ruptura. Bom, veja, hoje de manhã, o ex-presidente da Rússia e ainda um dos homens mais importantes da defesa, o Dmitry Medvedev, que foi aquele que o Putin deixou ser presidente quando o Putin não podia mais se reeleger por conta da lei que foi alterada depois. Ele disse que a Rússia tem, sim, o direito de usar armas nucleares na Ucrânia, caso entenda que haja necessidade. E aí eu queria perguntar para o Coronel Paulo, e aprendemos muito aí com a explanação dele, duas coisas. A primeira, se essa, digamos, essa concentração de forças no fronte leste já denota uma exaustão, uma certa exaustão dos recursos da Rússia, que já não conseguiria mais sustentar o conflito em vários frontes, né? Ao sul da Ucrânia, depois ao norte da Ucrânia, em direção a Kiev e principalmente a leste. E também, coronel, se o fato da Rússia não estar conseguindo alcançar as vantagens e as conquistas territoriais que se imaginava no início, poderia, então, estimular o Kremlin a determinar o uso de arsenais de armas, até mesmo de armas nucleares de alcance limitado. Bom dia, Piperno. Bom dia. Existe um conceito na arte da guerra que é o conceito do atingimento do ponto culminante da ofensiva. Esse é um conceito que vem lá de Clausewitz. O Clausewitz dizia o seguinte: quando você começa um ataque, começa uma ofensiva, se você não conquista os seus objetivos, você vai ser obrigado a parar, porque você vai perder a impulsão do ataque, né? A sua logística vai ficar muito complicada, o combatente vai ter muitas perdas, ele não vai mais conseguir atacar. E aí ele faz uma pausa operacional, que a gente chama. É o atingimento desse conceito de Clausewitz do ponto culminante da ofensiva. Todos os analistas são unânimes em dizer que os russos atingiram esse ponto culminante. O atingimento do ponto culminante não significa derrota, significa uma pausa e outras coisas podem acontecer. O que pode acontecer? Uma pausa e negociações de paz. Cada um está satisfeito, cada lado está satisfeito com o que conseguiu, faz-se a paz. Não parece que é esse o rumo que as coisas estão tomando nesse momento. Pode acontecer uma segunda coisa: quem está atacando não tem mais condição de atacar, o outro lado passa a ofensiva e quem está atacando muda de atitude, constrói uma posição defensiva e daí passa a se defender do ataque do outro lado. Isso tem acontecido, mas de uma maneira muito limitada lá na região de Kiev. Também não parece ser esse caso. E o terceiro caso é que há uma pausa operacional, o exército que está atacando se reorganiza e parte para uma nova ofensiva. Faz uma convocação de reservistas,
bota a sua indústria para trabalhar a todo vapor para conseguir novos armamentos e munições, etc. Isso nós temos um exemplo histórico muito prático aqui no Brasil, né? Na Guerra do Paraguai, na Guerra da Tríplice Aliança. Quando Caxias assume as forças aliadas na Guerra da Tríplice Aliança, há uma pausa operacional. Caxias recomeça, reorganiza o exército, faz o suprimento, etc. E depois os aliados têm a vitória. Então, o que os analistas imaginam, Piperno, é que nós estamos nesse momento dessa pausa operacional pelo atingimento do ponto culminante da ofensiva. Aí você falou da ação pelos fogos, né? Da ameaça ou da lembrança pelo Medvedev de que os russos podem sim empregar o armamento nuclear. O comandante militar ele tem duas maneiras de atuar. Ou ele atua pela manobra, pela progressão no terreno, que é o que nós vimos no início, né? Como você se referiu, os avanços de norte, de leste, de sul, de nordeste. E também pelo fogo, ou seja, pelos bombardeamentos, por bombas lançadas por aviões, por mísseis, foguetes, tiros de artilharia. Quando houve essa parada das tropas russas, o que os comandantes russos passaram a fazer? Usar com mais intensidade esses bombardeamentos. E o bombardeamento em cidades causam muitos efeitos colaterais, que é o que nós infelizmente temos visto nas imagens, especialmente em Mariupol, daquela destruição toda que aconteceu. Mas os russos, Piperno, estão muito longe de terem gasto todo o seu potencial. Eles têm bombas convencionais muito poderosas, as bombas termobáricas, que até o momento não se comprovou a sua utilização no campo de batalha, que eles ainda podem empregar, e eles têm as bombas nucleares táticas, Piperno, que é um risco muito grande. Veja bem, na época da Guerra Fria, por que não aconteceu o combate nuclear entre Estados Unidos e Rússia, ou Estados Unidos e China? Porque existia a figura da mútua destruição assegurada. Um lado vai lançar a primeira salva de mísseis balísticos, né, vai lançar os primeiros armamentos nucleares estratégicos, não vai conseguir destruir todos os lançadores do outro lado e o outro lado vai reagir. Ambos os lados serão atingidos e a mútua destruição assegurada. Mas isso são com bombas muito poderosas, bombas de vários megatons. Hoje em dia foram desenvolvidas bombas nucleares táticas, muito menos poderosas, de 0,1 quiloton, 0,5 quiloton, com menos poder, inclusive, do que muitas armas convencionais. Qual é o risco, Piperno, que os analistas têm observado? O lançamento de um artefato desse tático, talvez não provocasse uma reação do Ocidente. E aí nós teríamos dançando à beira do abismo, porque seria um emprego, pela primeira vez na história, de um artefato nuclear com a possibilidade do outro lado também empregar. Lembrando que isso não aconteceu no Japão, né? No Japão foi lançado sobre os japoneses que não tinham como responder, eles não tinham armamento nuclear. Perfeito. Agora, Coronel, eu gostaria de tratar de uma questão, porque alguns analistas, inclusive tratamos disso aqui ao longo dos telejornais da Jovem Pan News, entendem que a falta de contundência de Joe Biden no início do conflito talvez tenha até estimulado ou tenha deixado Vladimir Putin, falando um português mais coloquial, mais tranquilo para efetivar a sua ação em território ucraniano. O papel dos Estados Unidos poderia ter sido outro. E a partir de agora, com a ida de Joe Biden e também o anúncio desse reforço de tropas da OTAN em territórios do leste europeu, isso acendeu um sinal de alerta da Rússia. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise se a entrada da OTAN nesse conflito se daria somente após um ataque em território de algum país da OTAN ou, dependendo da gravidade do avanço das tropas de Vladimir Putin em território ucraniano, a organização poderia mudar de opinião e poderia efetivamente auxiliar as tropas de Volodymyr Zelensky. Eu não acredito, Daniel, que a OTAN seja empregada se a guerra ficar restrita ao território da Ucrânia. Não acredito nisso, porque é muito perigoso. Como o presidente Joe Biden falou, quando americanos atiram em russos,
isso significa a Terceira Guerra Mundial, porque você sabe como começa e não sabe como termina. Então, eu tenho certeza absoluta que todos os lados, tanto o lado russo quanto o lado ucraniano, estão tomando o máximo cuidado para evitar que qualquer bomba, qualquer míssil, qualquer granada de artilharia caia um palmo para dentro do território de um país da OTAN. Porque se houver um incidente dessa natureza e houver vítimas polonesas, por exemplo, aí as coisas podem se agravar muito, né? E um confronto entre OTAN e Rússia significa, sim, uma grande possibilidade de uma escalada para uma confrontação nuclear que, evidentemente, ninguém quer. Então, eu não acredito, respondendo objetivamente, Daniel, que esse confronto se extrapole à Ucrânia, porque é um resultado indesejado por todos os lados. Piperno, tem alguma pergunta? Não, eu tenho sim, até em relação à resposta anterior que o coronel deu, e esse complemento, né, sobre o fato de que dificilmente a OTAN entraria em um conflito aberto com a Rússia, a não ser que, obviamente, tivesse que algum país da OTAN fosse, de alguma forma, agredido. Mas então, coronel, com base até mesmo nessas paradas estratégicas que o senhor citou, até para reorganização dos frontes de ataque da Rússia, e também para maior resistência da Ucrânia, e está claro que a Ucrânia cada vez mais é abastecida por essas linhas de suprimento que vêm principalmente da Polônia, tudo isso, então, nos leva a imaginar que o conflito tende a ter uma duração muito mais prolongada do que se imaginava no seu início, não é? Eu concordo com você, Piperno. E a maior parte dos analistas militares não acredita, nesse momento, no encerramento breve dos combates. Porque nós estamos nessa situação de estabilidade no fronte. A Ucrânia não tem condições militares de sozinha fazer uma contraofensiva que expulsasse os russos do seu território. Não é possível imaginar isso nesse momento, não tem esse poder de combate a Ucrânia. E os russos estão também no momento em que eles não têm condições de prosseguir. Eles estão atingindo esse ponto culminante que eu me referi. Então, a situação ela tende a ficar estável por um determinado momento, até que os russos tenham novamente condições de intensificar a sua ofensiva e começar a ganhar terreno novamente, se esse for o objetivo deles. Se os russos chegarem à conclusão que eles não têm essa capacidade, ou se eles não quiserem pagar o preço, não quiserem fazer a convocação de novos efetivos, pode ser, sim, que eles reduzam os seus objetivos iniciais, se conformem, por exemplo, apenas em garantir as regiões de Donbas, né? As províncias de Luhansk e Donetsk, talvez as outras duas províncias do sul, de Kherson e Zaporígia, fazer uma espécie de fonte terrestre ali no sul, retirar o acesso dos ucranianos ao Mar de Azov e se retirem. Mas aí nós temos a próxima fase da guerra, Piperno. A guerra ela tem 6 fases. Ela tem uma fase de planejamento inicial que já passou. Ela tem uma fase de geração de poder de combate e concentração de meios, que foi aquela fase que nós vimos as tropas russas se aproximarem da Ucrânia. Já passou também. A terceira fase é a chamada conquista da iniciativa, que é essa fase que nós estamos vivendo até esse momento. Os dois lados tentando impor o ritmo do combate. Depois nós temos a ação decisiva. Na ação decisiva é que se obtém a vitória. O que seria a ação decisiva para a Rússia? Conquistar Kiev, isolar toda a porção leste da Ucrânia, fazendo um duplo envolvimento. Nós não conseguimos chegar nessa fase. Se os russos chegassem a essa fase, a próxima fase seria mais difícil, que é a da estabilização. Então, digamos que os russos conquistem, por exemplo, a porção leste do país. Certamente os ucranianos vão impor, a partir daí, uma guerra de baixa intensidade, uma guerra de resistência, uma guerra de guerrilha, que é uma fase muito difícil ainda pela frente. E depois, finalmente, seria a última fase da guerra, o retorno, né, a volta das tropas ao seu país de origem, que foi aquela que os Estados Unidos fizeram muito mal no Afeganistão, que nós vimos agora. Então, toda guerra tem essas fases. Então, a gente consegue ver que, por isso, a gente consegue analisar, Piperno, e concordar com você, que está muito longe do final.
As perspectivas para a guerra na Ucrânia, conflito esse que já está no 31º dia, em destaque na entrevista com Paulo Filho, coronel e mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a quem agradecemos demais pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News. Foi um grande prazer, muito obrigado. Bom dia a todos.